Olá, boa noite. Meu nome é Alice. Estou apresentando o seminário de Pesquisa Aplicada à Educação 2, com o professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli, com as discentes Adalane, Alice, que sou eu, Neide e Sônia, com o tema Resenha Crítica, capítulo 3, Formação Continuada do Professor. Introdução. O livro A Boniteza de um Sonho, de Moacir Gadotti, consagrado educador e pensador brasileiro, apresenta uma reflexão profunda e inspiradora sobre a prática docente. No capítulo dedicado à formação continuada do professor, Gadotti aprofunda a discussão sobre a importância desse processo para a construção de uma educação mais significativa e transformadora. A seguir, apresenta-se uma resenha crítica desse capítulo, buscando analisar suas principais contribuições e limitações. Gadotti defende que a formação continuada não deve ser vista como um mero cumprimento de exigências burocráticas, mas como um espaço de construção coletiva, de saberes e de ressignificação da prática pedagógica. O autor destaca a necessidade de que esses processos sejam mediados por uma pedagogia da esperança, capaz de inspirar e motivar os professores em suas trajetórias profissionais. Os pontos fortes da formação continuada seria a formação como processo contínuo. Gadotti enfatiza que a formação do professor não se encerra com a graduação. A busca pelo conhecimento e a atualização constante são essenciais para acompanhar as transformações sociais e as novas demandas da educação. Também a formação como ato político, que Gadotti vincula a formação continuada à luta por uma educação transformadora. Ele argumenta que a formação não pode ser neutra, mas sim comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A importância da prática reflexiva. O autor destaca a necessidade de que os professores reflitam sobre sua prática pedagógica, buscando identificar os desafios e as oportunidades de melhoria. Essa prática reflexiva, aliada à formação continuada, contribui para a construção de um ensino mais significativo e relevante. A centralidade do professor. O capítulo valoriza o papel do professor como sujeito ativo de seu próprio processo de formação. Ao reconhecer a autonomia e a capacidade de aprender do professor, a formação continuada se torna mais significativa e eficaz. Pontos fracos e sugestões de análise. Visão idealizada da formação continuada. Gadotti, ao defender a importância da formação continuada, pôde apresentar uma visão um tanto idealizada desse processo, enfatizando seus aspectos positivos e minimizando as dificuldades e desafios que os professores enfrentam para participar de programas de formação. Uma análise mais aprofundada poderia considerar as limitações de tempo, recursos e infraestrutura que muitas vezes impedem os professores de se engajarem em atividades de formação continuada de forma consistente. Também a falta de especificidade sobre modelos de formação. Embora Gadotti defenda a importância da formação continuada, ele não aprofunda os diferentes modelos de formação existentes, que são os presenciais, a distância, híbrida, e suas respectivas vantagens e desvantagens. Uma análise mais crítica poderia discutir qual modelo de formação seria mais adequado para atender às necessidades dos professores em diferentes contextos e fases da sua carreira. ênfase na formação teórica em detrimento da prática. A obra de Gadotti, ao valorizar a dimensão teórica da formação, pode subestimar a importância da prática e da experiência dos professores. Uma análise mais completa poderia discutir como integrar teoria e prática na formação continuada, de modo a promover a reflexão crítica
e a construção de conhecimentos relevantes para a prática docente. Pouca atenção às questões de diversidade e inclusão. A obra de Gadot, embora aborde a importância da educação para a transformação social, poderia dedicar mais atenção às questões de diversidade e inclusão na formação continuada. Uma análise crítica poderia discutir como a formação continuada pode contribuir para a construção de escolas mais justas e equitativas, que valorizem as diferenças e promovam a participação de todos os alunos. Críticas e desafios. A distância entre a teoria e a prática. Embora Gadot defenda a importância da prática reflexiva, o capítulo poderia aprofundar a discussão sobre as dificuldades de implementar as novas ideias e conhecimentos adquiridos na formação continuada em sala de aula. A heterogeneidade dos contextos. A obra aborda a formação continuada de forma geral, mas seria interessante que o autor explorasse mais a diversidade dos contextos educacionais e as especificidades da formação de professores em diferentes níveis de ensinos e regiões do país. A questão da avaliação. O capítulo poderia dedicar espaço à discussão sobre os diferentes modelos de avaliação da formação continuada e seus impactos na prática docente. Produção concisa. Moacir Gadot, em A Boniteza de um Sonho, defende uma formação continuada de professores que seja coletiva, transformadora, conectada à prática e valorizadora da experiência. Então, que reconheça os saberes dos professores, que articule teoria, prática e pedagógica, que promova a reflexão crítica sobre a realidade e que construa em diálogos com todos os atores da escola. Contribuição para a formação acadêmica. A obra de Gadot oferece valiosas contribuições para a formação inicial e continuada de professores. Ao problematizar a concepção tradicional de formação docente, o autor incentiva os futuros professores a desenvolver uma postura crítica e reflexiva em relação à sua prática. Além disso, a obra destaca a importância de formação continuada com um processo contínuo e permanente que deve acompanhar o professor ao longo de toda a sua carreira. Considerações finais. Então, o capítulo Formação Continuada do Professor, em A Boniteza de um Sonho, representa uma importante contribuição para a reflexão sobre a formação de educadores. Ao defender uma formação mais significativa e transformadora, Gadot nos convida a repensar a nossa prática pedagógica e a buscar constantemente novos conhecimentos e experiência. Muito obrigada pela atenção e boa noite a todos.